Oi, gente, boa noite. Estou aqui ao vivo agora, nessa segunda-feira. Hoje eu vou fazer essa live com a Melissa, que é psicóloga. Eu já vou comentar aqui para depois chamar ela. Esperar o pessoal entrar aí. Oi, Melissa. Já vou te chamar. Pera aí que eu vou falar um pouquinho aqui. Deixa eu colocar no comentário aqui. Sobre o que a gente vai falar, vou fixar aqui o comentário, tá? Minimizando brigas entre os irmãos. Olha, e eu sei que esse problema não é só na minha casa, né? Logo depois que eu coloquei, muitas pessoas vieram falar: ai, aqui também é uma guerra, ai, tem dia que eu fico o dia inteiro apartando briga. Vou tentar fixar aqui o comentário, tá? Fixar comentário, pronto. Vou te chamar, tá, Melissa? E aí você se apresenta, é melhor, né? Pronto. Já chamei você, Melissa. Melhor você se apresentar pra gente, você fala quem você é, tá? Aguardando Melissa. Vamos ver se vai dar certo. Oi, Oi! boa noite. Boa noite, bonita! Boa noite, bonitas. E aí, que honra estar aqui com você, Anaís, a Nossa, que gente fazendo honra! esse trabalho juntas, né? Eu admiro muito o seu trabalho e a gente tem filhos, né, que são amigos, que eu acho que é a coisa mais linda, a amizade deles dois. Aham. Então, que honra estar aqui com você hoje. Se apresenta aí pra gente. Então, Tá bom? vamos lá, eu sou Melissa. Tá bom meu áudio? Tá bom o som? Tá bom, pra Tá, mim tá tá bom. bom? Tá. Então, beleza. Então, eu sou Melissa, eu sou mãe de dois meninos, né? Então, aí, esse assunto sobre briga entre irmãos, eu tô bem por dentro de como é que funciona, né? Vivo na prática essa situação. Eu nunca vi seus E filhos brigando, hein? Nunca vi. é... Então, você falou assim, eu nunca vi eles brigando, né? Eles brigam, né? Mas o que acontece? A gente tenta minimizar, acho que a ideia de fato aqui que eu tenho para falar é essa questão, é do minimizar, a gente não pode pensar em, igual eu já vi alguns textos falando assim, como eliminar a briga entre irmãos, como, não, isso é um pouco de utopia, eu acredito, né? Mas assim, a gente já vai entrar nesse tema. Só terminando de me apresentar, então eu sou mãe de dois meninos, o Nicolas tem 7 anos, o Thomas tem 5 anos, e sou psicóloga. Sou psicóloga e sou coach de mães, e eu tenho um trabalho que é voltado para mães após a maternidade, que é o reencontro e sua identidade, né? Mas vivo aí falando dessas questões também com as crianças, porque vai muito de como a gente se porta para poder lidar com tudo isso, né? Eu É. acredito bastante que é dessa maneira. Então é a Uhum. gente que vai conduzindo. Então se a gente está bem, se a gente tem ali essas habilidades, né? Porque a gente precisa ter algumas habilidades mesmo para lidar com essas situações, Uhum. as coisas fluindo de uma maneira diferente, né? Mas não que não, ai, nunca mais vai ter briga. Eu vou assistir a live da Melissa com a Anaís e nunca mais vai ter briga. Não, não exatamente assim. Mas eu garanto que a gente vai minimizar essas brigas aí no lar de vocês. A Anaíses também falou assim, Melissa, eu quero falar sobre, né, como é que eu faço, eu achei fantástico que é o que você vai falar, vou deixar você para falar e vou fazer só um complemento, né, o quanto isso de fato faz a diferença e o porquê que faz a diferença, né? Mas é isso, Uhum. vamos lá. Quer que eu comece falando então? Pode começar, vai. Na verdade, o que acontece aqui? Eu tenho um de 7 e um de 4, né? Quase exatamente a mesma idade que o seu, É, né? E eles aham. tem dia que eu passo o dia inteiro apartando briga. Eles se juntam e parece que começa assim a guerra. E tem dia assim que eu separo, eu até te perguntei, né? Eu não sei se tá certo, mas assim, eu acabo tendo que separar os dois, porque senão dá guerra, um bate no outro e morde. E a gente mora aqui em apartamento, né? Então, na verdade, a única coisa que eu faço, que eu vejo que dá muito certo, é esporte, né? Brincar ao ar livre. Porque eu acho que eles têm muita energia para gastar. E às vezes eles ficam ali com o corpinho parado e disputando brinquedo. E aí a criança
tem muita energia para gastar, né? A gente tem que colocar isso assim para fora. E aí, como eu moro em apartamento, eles ficam ali parados, basta ficar, sei lá, meia hora parado, no máximo, assim, uma hora, já começa a guerra. Eu falo, vamos descer, vamos descer. E aí a gente desce, vai brincar, vai andar de bicicleta, jogar bola e pronto, a paz volta a reinar. Até que sobe, assim, fica brincando um tempo lá embaixo, quando sobe, eles continuam ainda na paz. É isso aí. Isso tem muito a ver. Quando você falou, é fantástico, né? Porque isso tem muito a ver. Você tem irmãos, Ana? Você tem irmãos? Tenho 2 irmãos. 2 irmãos. Vocês brigavam? Mais com a minha irmã. Meu irmão era mais quieto, mas com a minha irmã a gente brigava muito. E hoje a gente é super unida. Pois é. Isso me consola. Olha que interessante, tipo, não é diferente da minha realidade. Eu também tenho um irmão e uma irmã. Eu sempre fui muito mais. Na infância, eu sempre me dei melhor com meu irmão. A gente brigava, eu e a minha irmã, a gente brigava muito. Ela até entrou aqui na live, ela pode até falar alguma coisa aí. Não sei se ela saiu, mas ela entrou. A gente brigava mais. Mas hoje nós somos muito, muito amigas, né? Quem acompanha, se acompanhar um pouquinho dos meus stories, sabe que a gente sempre tá junto, a gente é muito amiga mesmo. Mas na infância a gente brigou. Ela botou ali, ó, meus irmãos sempre bem encaixados, brigam comigo, olha só. Olha aí. Olha só, ela me entregando aqui, disse que eu era muito chata. Não vamos entrar nesses méritos aqui, né? Então, mas a gente brigava, né? Faz parte ali. O convívio familiar, eu acredito assim, se a gente achar assim, não vai ter briga, é pensar um pouco assim. Eu acho que isso esses conflitos familiares, eles acontecem, sabe, Anaíses? É um pouco a gente achar assim que, não, isso não vai acontecer, é inevitável. Eu acho muito inevitável que não aconteça, mas a gente tem que saber como lidar, como, né, se portar diante de uma situação dessa, ou se a gente surta também, enlouquece, grita com esses meninos e bate nos meninos também, né? Porque a gente acaba indo para um impulso assim. Mas é começar a olhar como uma oportunidade também de aprendizado para essas crianças, né? De ensiná-los a se portar diante de conflitos que eles vão viver na vida pessoal deles, quando crescerem, na escola, né? Então, assim, a gente você trazer isso como uma oportunidade de aprendizado mesmo. E eu vejo muito assim, a gente brincava muito na rua. Você brincava muito na rua, Anaís, quando era criança? Eu brinquei muito. Né? Então, ou seja, a gente extravasava a nossa energia, a gente tinha para onde colocar ali. As crianças hoje em dia, elas estão mais reclusas. Por mais que você vive em apartamento, eu moro em casa, mas querendo ou não, meus filhos também ficam mais em casa. Né? A nossa realidade hoje é diferente. A gente não consegue deixar as crianças na rua brincando. Vou deixar descer no prédio sozinha, não dá, né? A gente sabe que é uma realidade bem diferente. E aí acaba que eles demandam muito da gente, como mãe, como pai, para brincar, atenção, né? Que você fala, meu Deus, o menino fica me chamando para brincar o tempo todo. Eu não me lembro de ficar chamando minha mãe para brincar, mas claro, eu tinha rua, eu ia para a rua e extravasava toda a minha energia, né? Que é o que você faz. Por isso que eu falei assim, é por isso que quando você desce, eles extravasam essa energia ali e voltam, né, aquela coisa mais calma. Então, isso acontecia na nossa casa, nos nossos lares, e ainda assim a gente ainda tinha uns conflitos ali entre os irmãos, né? Agora, hoje a gente sabe, tem outras formas, né, de lidar com essas situações, que é o que a gente vai falar aqui. Uma delas é justamente essa, é manter a calma, por mais que seja muito difícil. E eu sei que gente, eu sei porque, igual eu falei, eu vivo aqui na pele tudo isso, né? Mas quanto mais você mantém a calma, você consegue ir controlando aquela situação e intervindo cada vez menos, né? No sentido que às vezes eles ficam, mãe, fulano não sei o quê, mãe, pegou meu boneco, mãe. Né? E se a gente fica intervindo o tempo inteiro, a gente vai emocionalmente se cansando, a gente começa a ter um esgotamento emocional de estar ali, né? Naquela situação o tempo todo de intervir. E começar a deixar que eles se resolvam entre eles. Claro que às vezes começa a partir para uma agressão física. Aí nessa agressão física, às vezes a gente tem que de fato intervir, né? Porque a gente não vai deixar 2 filhos nossos se agredirem, não é correto. Aqui em casa não é permitido de forma alguma. É o que eu falo, não é permitido. Não, mas ele não sei o que, mas você não tem o direito de bater, e não tem. Então é você ir colocando esses limites mesmo. E claro, às vezes a gente fala assim, eu já falei
1000 vezes, Melissa, e eles continuam fazendo. Claro, criança a gente vai precisar repetir diversas vezes mesmo. A gente que é adulta, às vezes a gente sabe de várias coisas, a gente precisa repetir pra gente mesmo. Várias coisas para fazer, né? Um exemplo, beber água, comer muita fruta, igual a Anaíses come. A gente tem a consciência, é falado pra gente o tempo todo, mas a gente às vezes não faz. Então é a mesma coisa quando é com a criança, a gente tem mesmo. Às vezes, é cansativo, mas a gente tem que ir reforçando que esse é o limite que você dá dentro da sua casa. Agredir aqui dentro, não. Isso tem que ficar muito bem estabelecido, né, entre eles, porque eles vão começando a ter essa noção ali de se conter um pouco mais, vamos dizer assim, né? Eles vão começando a se conter um pouco mais. A outra coisa também que a gente até comentou e falou um pouco sobre isso é a questão do sempre o menor acaba ganhando, né? O maior tem sempre que ceder. Eu também não concordo, né? Que foi aquela discussão que a gente teve, eu também não concordo que o menor tem sempre que ganhar, o maior tem sempre que ceder. Não acho que é assim. O menor. Normalmente, pois é. O menor, quem começa é o menor. Né? Esses menorzinhos são, né? Eu sei, aqui em casa também. Não, apesar de que o Nicolas também, ele não fica muito atrás, não, sabe? Se eu for botar na balança, os dois estão bem balanceadinhos ali. Mas é a questão assim, não, cede porque seu irmão é menor, deixa, porque. Olha, ali também, aqui o caçula teve que aprender na marra, né? A Pamela falou. O caçula, né, da gente acaba tendo que se virar ali. A Pamela tem 3, então, aí nem se fale. Mas essa questão mesmo dele aprender que não, peraí, não é porque ele é menor que eu tenho sempre que ceder. E o maior acaba começando a se sentir, né, assim, peraí, por que é só ele? Ele tá inclusive errado e eu tenho que ceder para ele? Por quê? Por que isso? E aí na mente da criança ela vai criando que existe uma pretensão, uma predileção de um pai e da mãe, que às vezes nem é, mas a criança começa a fantasiar aquilo ali na mente dela, porque ela não tem a linha de raciocínio profunda como a gente já tem. Mas ele começa sempre, inconsciente ele fala assim, o João Pedro pensa, né? Meu irmão é o preferido da minha mãe, eu sempre tenho que ceder. Meu irmão é o queridinho da família, porque eu sempre tenho que ceder. Sabe, inconsciente eles vão construindo isso. Agora, isso também é bem linear, esse negócio, porque às vezes a gente fala, um tá sempre errado, o outro mais certo. Como é que a gente tem que ter o cuidado de não estar chamando a atenção só de um, mas do outro também? Requer muito da gente, eu não vou mentir não, né? Requer muita habilidade da gente, mas quando a gente começa a trazer isso tudo para a consciência, a gente começa a ficar consciente, ou seja, tudo que a gente vai conversando aqui vai ficando consciente, vocês vão começando a trabalhar isso de uma forma diferente. E aí não quer dizer que agora que já assistiu a live, que sabe, vai ser sempre diferente. Não, mas é você manter a constância ali. Poxa, é isso que eu vou fazer, né? Eu vou intervir menos, eu vou realmente ser muito incisiva de que a agressão aqui em casa não pode, e ser incisiva mesmo, né? De que não pode mesmo. E claro, é difícil falar assim, como é que você não fica bem incongruente para a criança no sentido, como que ela está falando que eu não posso bater no meu irmão e ela vem e me bate? Né? É muito incongruente, de fato é. Mas, Melissa, e aí? Porque às vezes a gente perde a paciência e acaba dando uma palmada. Eu sei que acontece. Uma coisa que eu aprendi é que a gente não pode, aquilo que você falou, né? Perder as estribeiras, né? Perder o sentido. Porque a gente fica nervosa e aí se a gente perder, começa a gritar, né? Tudo isso, sim, a gente perde a nossa autoridade, né? Então a gente tem que mostrar para a criança que a gente tem que estar sã e na paz. Isso de deixar eles resolverem, eu até faço um pouquinho também. Eu primeiro deixo eles resolverem, eu fico só observando, né? Sim. Na hora que eu percebo que já vai dar uma guerra, eu já tenho. Mas às vezes é muito rápido. É tão rápido que num segundo já tá um batendo no outro, quando eu vi já deu a guerra. Desse jeito mesmo. Mas e aí, agora, tem uma questão que eu gosto muito, sabe, Anaíses, e que foi que eu vi, que começou a fazer uma grande diferença aqui em casa e que eu quero dividir com vocês, é justamente essa, de você... A gente tem muito, é uma tendência nossa mesmo, assim, de olhar só para a hora que eles estão brigando, né, e falar, não pode, vocês não podem brigar, isso não é legal, não é tal. Mas e a hora que eles estão brincando e que tá legal, a gente não fala nada.
a gente não fala nada, né? Porque a gente subentende que aquilo tem que ser assim, é o normal, e já que tá bom, então eu nem vou falar nada. E aí é que tá a grande diferença. A gente tem que botar um olhar naquele comportamento que a gente, né, quer que se positivo, que a gente quer que se repita. Então, se eu quero que aquele comportamento deles brincando juntos se repita, é ele que eu tenho que reforçar, é ele que eu tenho que dar um olhar, é ele que eu tenho que estar sempre falando, assim. E isso faz muita diferença mesmo, porque inclusive entre eles começam a falar assim. É muito lindo, sabe, de ver? Eles começam a falar assim: mãe, você viu tanto que eu fui gentil com meu irmão? Mãe, você viu que eu ajudei o meu irmão a fazer isso? Mãe, você viu? Por quê? Porque eu tô sempre com o olhar, e aí não vou dizer sempre, né? Sempre no sentido categórico da fala, mas eu procuro e eu me esforço para estar sempre reforçando esse comportamento que eu gosto, que é quando eles estão bem, quando eles estão brincando em conjunto, quando eles dividem. E aí eles mesmos entram em soluções, ou seja, entre eles ali, quando começa o negócio a se inflamar, eles vão entrando em soluções entre eles. Não, então tá, então você brinca e depois você me empresta. Eu ouço também, eu fico ouvindo. Começa aquela guerra, aí não, então vamos achar como é que a gente pode fazer? Que é outra pergunta que eu sempre faço para eles, né? Então, assim, como que vocês podem resolver isso de forma diferente, sem ser brigando? No primeiro momento, eles vão falar assim, não sei, não tem. Jogar para eles. Jogar para eles. E às vezes a gente acha que eles não têm capacidade de resolver e eles têm total. E eles saem com umas coisas assim que às vezes pra gente não tem nada a ver. Sabe? Eu vou dar um abraço, né? Ou eu vou virar as costas e não vou ver ele fazendo. Sei lá. Às vezes eles saem com umas coisas, eu vou pegar na minha orelha para não bater nele. Eu já vi várias coisas assim. Mas, então tá tudo bem, é assim. Pode falar. Fez aqui que deu super certo. E foi assim, no instinto. Agora que você falou que eu lembrei. A gente estava no carro, né? E tava uma guerra. Era por conta de uma bolsinha, um brinquedo. Ficavam os dois atrás brigando. Aí o Fabrício falou assim: quem for mais generoso vai ganhar R$ 1 quando chegar em casa. Na hora, os dois entregaram o brinquedo. Um pro outro. Aí eles começaram a disputar quem ia entregar o brinquedo, porque eles queriam ganhar uma moeda de R$ 1. Mas aí quando chegaram em casa, eles nem lembraram depois da moeda. Olha só, mas é desse jeito. Então, tem hora que a gente faz umas coisas, a gente não sabe se é certo, se não é, né? Mas no instinto vai, naquela hora resolve o problema. E assim, e tá tudo bem também, sabe? Eu acho que a gente também tem que começar a se desprender um pouco assim, será que eu tô fazendo certo? Será que não tô? É uma coisa assim, a gente quer evitar de errar. Claro, isso é muito bom, né? A gente tá buscando fazer melhor, fazer diferente, mas vai ser inevitável algumas frustrações que a gente vai causar nos nossos filhos. Vai ser inevitável, até sem nenhuma intenção. Por exemplo, né, nesse sentido, assim, eu não tenho intenção nenhuma de que um se sinta preterido do que o outro, mas uma coisa que você faça acaba que ele registra daquela maneira. E aí isso é muito... Agora, uma coisa que eu faço que é muito legal, uma coisa que eu não gosto de fazer também. São outras duas coisas que eu vou dar dica aqui, que aí eu vou lembrando, vou falando, né? Mas outras duas coisas são muito importantes. É você não nominar muito seu filho de forma negativa. O Nicolas realmente é sempre o que implica mais, ele é implicante, né? A gente tirar esses nomes, sabe? Você não, é chato, não realmente. você é implicante, você é isso, né? Não falar o negativo. Ou negativo. Eu sempre falo assim, meu filho, mas você é um menino que sempre divide, você é um menino que tá sempre, você é tão generoso, você é um menino que é tão irmão, um irmão tão amigo. Eu não tô entendendo por que isso está acontecendo. Você entende? Sempre positivo. O que eu quero dele? Eu quero que ele seja esse irmão amigo, esse irmão positivo, esse irmão protetor, para os dois. Então, assim, mas você é muito implicante. Agora sai, às vezes sai. Na hora que você vê o menino tá tão implicante mesmo, que quando você vê, saiu, né? Só que quando você perceber que saiu, você vai lá e fala assim, mas meu filho, olha, eu não tenho necessidade disso, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E outra coisa que eu... rotular a criança, né? Não, sem rotular a criança, sem rotular. Porque se ela cresce com aquilo... Você é mentiroso, você mentiu, você é chato, você faz. Você é teimoso, Você é agressivo, você é nervoso, você é implicante. Eu sou mesmo, eu sou nervoso, eu sou chato, eu sou mentiroso, né? E aí, assim como ele pensa, ele sente e ele age. Porque ele tem uma pessoa que tem um poder muito grande em cima dele, que é a mãe e um pai,
né? Um poder no sentido de ele admira, são pessoas que falam e realmente ele tem um poder no que eles acreditam. Então, se é uma mãe e um pai falando, assim eles vão acreditar que eles são e assim eles vão agir. Isso tudo inconsciente, eles não têm consciência que estão fazendo. Isso não é nada consciente, gente, não é nada racionalizado, nada disso. Né? A gente é que já tem um pouco de conhecimento e sabe. Então, assim, eu evito o máximo de usar. Agora, claro, e é a hora que a gente tem que pensar e não se achar assim a péssima mãe, a pior mãe do mundo. É você realmente, ó, a Pamela falou, vixe, direto eu falo que o Luan é bravinho. E ele já tem. Calmo, por que você tá fazendo isso se você é um menino tão calmo? Tão calmo, é exatamente assim que eu falo, né? Olha, eu repreendo qualquer palavra, até que os outros falem assim, nossa, mas seu menino é. Não, ele não é isso, não. Ele é um menino bom, ele é um menino, sabe? Eu não deixo mesmo, porque a gente, como mãe, tem poder mesmo em cima dos nossos filhos mesmo, sabe? Poder de bênçãos e também poder de maldição. Então, né, a gente tem esse poder. E aí, sabe, Anaís, uma coisa que eu sempre faço que a gente pode consertar no dia, né? Então, eu procuro sempre colocar os meninos para dormir. Nem sempre sou eu que coloco, às vezes é o Leandro, enfim. Mas o Leandro também, a gente já conversou um bocado sobre isso, ele vai nessa linha também. Mas eu sempre procuro perguntar assim, aconteceu alguma coisa no seu dia hoje que não foi legal? Teve alguma coisa que... Aí eles falam, às vezes eles falam assim, você, mamãe, acabou brigando comigo e eu fiquei chateado. Ou eles falam coisas assim, que são outras coisas, tem nada a ver com você. Né? Mas você vai e é uma oportunidade única de você reverter e quebrar aquilo ali, sabe? Ele não dormir com aquele sentimento, ele não dormir achando que é daquela maneira, ele não... Então, assim, À noite recapitulando um pouquinho, né? O que aconteceu? Tanto de coisas boas, o que foi bom no seu dia hoje? Porque a gente começa a cultivar neles um olhar de gratidão, né? E aquela questão de que se alguma coisa ficou meio atravessada ali, é a hora de você consertar. Até mesmo na escola, meu amigo na escola me chamou de isso. Então você vai e fala, mas você não é, você, né? Ele de repente falou na hora que ele estava ali, você não é nada disso, você é um menino bom, você é isso, você é aquilo. Então você vai cultivando isso na mente dos seus filhos. E assim eles vão agindo, né? Então nesses momentos de fato ali da briga, você lembrar quem eles são. Que são meninos bons, que são crianças boas. É só um momento ali que eles não estão sabendo lidar. E a hora que você vai e perguntar para eles é muito bom. Tá, olha só, você sabe que aqui em casa agredir não é uma coisa legal. Então, e você precisa resolver. Como é que você acredita que você pode resolver? Então eu vou deixar isso para ele. Então ele brinca um pouco, eu brinco depois. A gente pode brincar junto, né? E aí eles vão encontrando formas, eles vão encontrando. Não subestime o filho de vocês, porque eles vão encontrando. Talvez você tenha que fazer 1, 2 vezes, 3. Lembra, gente? Porque vai ter que repetir mesmo, né? Porque criar filho é isso, é repetição ali mesmo, para eles irem auto se regulando, porque a gente chama isso de autorregulação, ou seja, eu fico muito nervoso. Ok, você quer dar um murro no travesseiro, então dá um murro no travesseiro, mas você não pode dar um murro no seu irmão. No seu irmão, não. Porque sentir raiva pode. Às vezes a gente fica ali, poxa, tá com raiva, né? Não pode sentir. Você não pode sentir raiva assim do seu irmão, mas às vezes sente, a gente sente, né? É só a forma que ele vai expressar aquela raiva que não tá legal. Eu odeio então, ele. Eles falam assim, eu odeio ele. Eu odeio. Isso eu também já ouvi, eu odeio. Ele não é mais meu irmão. Eu não quero que ele seja meu amigo, né? Eles falam tudo isso. Aí eu até falo assim, eu entendo que você tá chateado, eu entendo. Né? Realmente, não é legal o irmão vir pegar o brinquedo. Mas ele é seu irmão, meu filho, não tem como, né? Você, não, mas eu odeio. Aí você também não fica dando muita ênfase nisso, não, porque isso ali eles falam meio da boca para fora e não tem nem muita noção do que eles falam. Mas assim, né? No fundo, eles são super irmãos, assim. Você vai ver que eles aqui se defendem, era isso que eu ia falar. Às vezes, quando eu tô brigando com um, outro entra no meio e fala assim: não briga com ele, não sei o que, mãe. Não, mamãe, meu irmão não. Tô saindo, vai ficar, Thomas, né? A gente tá saindo e ele tá lá. Não, mãe, peraí, vem, Thomas, vem. Aí ele corre, entra em casa, ajuda, e assim é um com o outro. Ou seja, você vai cultivando isso aí, que acaba que quando você ficar adulta, vira eu e você aí com as irmãs, que somos super unidas, né? Então,
realmente vem assim, juntando mesmo. Às vezes a gente quer colher frutos de imediato, né? E a gente tem que trabalhar um pouco a nossa ansiedade, pensar que a gente está fazendo um trabalho aí que é para longos anos, de construção de amizade, de parceria entre eles, entre irmãos, e que ali realmente dentro de casa às vezes tem conflito, porque conviver o dia inteiro também às vezes, né? Férias, que aí eles estão o dia todo junto, o tempo todo. E tem dia que realmente parece que o negócio está virado, assim. Tem dia que eles se implicam com tudo, com tudo, com tudo. É aquele dia que você tem que puxar a calma ainda mais, ainda mais, ainda mais, né? Então, e claro, uma outra coisa que é fundamental também, até para evitar essas questões, são as comparações, sabe? É evitar mesmo a comparação. Ah, mas seu irmão sempre faz assim com você, por que você age desse jeito, sabe? Então, quando você mostra que eles são irmãos, que eles são unidos, que não tem uma competição entre os dois, e esse processo ele vai acontecendo e as brigas vão minimizando, porque ele não está ali num processo de competição. Ah, eu tenho que competir a atenção da minha mãe porque o meu irmão sempre é o queridinho, porque ela sempre se refere a ele que é o irmão que faz as coisas certas e eu faço tudo errado. Entende? Então, assim, não, peraí, ele é meu irmão, ele é meu companheiro. Não tem por que eu olhar para ele com um sentimento de competitividade, de querer ser mais, de querer ser diferente. Isso tudo são atitudes que a gente vai tendo que vão minimizando as brigas, né, entre irmãos. Acho que é isso. Perguntas? Mais alguma dica? Dúvidas? Alguém tem mais alguma pergunta aí? Outra coisa que eu tava pensando aqui, né? Que eu te falei assim, às vezes eu separo os dois. Será que é certo eu separar? Ah, você falou, é. Mas aí eu mesma cheguei a uma resposta aqui agora, pensando. Como que acontece assim na vida, né? A gente tem que enfrentar os nossos problemas. Nem sempre a gente pode separar do problema. Apareceu um problema, eu vou fugir, né? Então, eu acho que vai depender da situação, né? Tem hora que a gente tem que deixar eles enfrentarem, eles chegarem a uma solução e não só sair daquele problema, né? A não ser que seja uma situação de extrema, né? Que às vezes excelente. Tá numa situação extrema de alguma coisa que a gente afasta da pessoa, né? Excelente reflexão, que é justamente isso. Nem sempre eu vou poder sair correndo e me esconder dos meus problemas. Eu tenho que achar essas soluções. Por isso que é importante você puxar e falar assim, tá, o que aconteceu então? O que você pode, Nicolas, fazer diferente? Aí ele vai falar, posso fazer isso. E o que você... o que você, Thomas, pode fazer? Às vezes ele no início ele fala assim, não dá para fazer nada. Você fala assim, não, a gente não tem como não fazer nada. A gente tem que pensar numa solução diferente, porque assim não pode ser. E aí eles vão acalmando e começam a dar as respostas. Porque no início eles podem falar mesmo, não tem nada para fazer, não tem que ser feito. Esse menino é um chato. Não quero, não vou fazer nada. Eles falam, não é uma opção. É a hora que você é firme. Que você fala, não, essa não é uma opção. A gente vai encontrar uma solução. Vamos pensar juntos. Porque assim, claro, igual eu tô te falando, a gente faz sempre querendo acertar, querendo fazer o melhor. Tem situações que às vezes a gente, não, então é melhor separar mesmo. Deixa cada um no canto por enquanto, né? E depois a gente volta, mas no fundo é igual você falou. Eu acho que em situações extremas, ou às vezes quando a gente está muito nervosa, que a gente não está ali mesmo com paciência de fazer esse meio de campo ali, às vezes é um tempo até para a gente parar, pensar e respirar, mas voltar e fazer essa junção ali de novo com a solução. Né? Não é só dizer, não quero que bata, mas como que você pode fazer? Eu sei que você ficou muito nervoso quando ele pega, mas bater não é uma opção. O que você pode fazer? Eu vou sair daqui. Eles vão falando e eles vão encontrando. Pode ser que no início fique meio solto, meio perdido. Você não pode dizer assim, tá errado, não faz isso, porque são as soluções deles. Fala assim, não, como é que vai fazer isso? Às vezes você fala, meu Deus, o que eles estão inventando, né? Mas são os mecanismos deles de encontrar tanto a autorregulação, que é, eu não posso agredir, né? Quanto você trabalhar esse protagonismo ali mesmo da criança, mas com a sua direção, com a sua autoridade. A gente não perde a autoridade nesse processo. Mas é como você falou, às vezes a gente faz mesmo, né, de querer, enfim. Tá tudo bem, é aquela questão mesmo, tá tudo bem. Vocês acham que às vezes, assim, não sai um grito meu aqui em casa? Ainda sai, mesmo com tudo, quando você vê, para, vocês dois, chega, eu já não tô aguentando mais.
né? Quando você vê, aí você fala, opa, peraí, não, volta, toma uma água, volta pro centro, nem que seja realmente ali. Vamos fazer diferente aqui essa situação, né? Então, é muito nessa linha mesmo. Minha mãe mandava a gente se abraçar e se beijar. Era horrível, a Pamela falando. Era horrível, eu tava com raiva e tinha que abraçar e beijar a pessoa que eu tava com raiva, né? Não era legal mesmo, não acho que era legal. Às vezes um abraço cura. Mas o abraço acalma. Mas aí a mãe abraça, dá calma, aí eles vão regulando ali de novo, aí pronto. As coisas vão entrando no eixo novamente, né? Um abraço, mas no final do dia, né? Talvez seria melhor. Sim. Né? E eles, assim, é igual eu tô te falando, às vezes, no dia, quando eu faço essa fechamento ali, eles até mesmo eles falam assim, olha, é raro, vou te falar, Anaís, é raro, eu tô aqui puxando a minha memória, não sei nem se eu já ouvi um reclamar do outro à noite, assim, porque o Thomas é que brigou comigo, o Thomas, eu fiquei chateado. É tão assim que eles até esquecem, eles me trazem outras coisas, né? Às vezes é alguma coisa da escola, alguma coisa até eu mesma, o próprio Leandro, que às vezes foi um pouco mais duro, eles colocam, ou porque estão com saudade do primo, alguma coisa assim, mas é difícil eles falarem assim, o Thomas hoje realmente. Por quê? Porque a gente está o tempo todo ali mostrando para eles que eles, né, vocês são irmãos, vocês convivem juntos, o que vocês podem fazer para ficar melhor essa convivência? Vocês ficarem brigando o tempo todo é muito chato. Né? Agora, no dia que eles estão mesmo mais assim, mais encrenqueiro um com o outro, vamos dizer assim, né, com pavio mais curto, você procura deixar um fazer uma atividade que gosta mais, o outro faz uma atividade mais distante, daqui a pouco eles mesmos vão se juntando, não é assim? Eles mesmos vão se procurando. Eles mesmos vão. Eu acho que era isso, então, Melissa. Eu acho que você ajudou bastante a gente aqui. Depois que bom. Eu resumo, tá? Vou escrever. Tá. Vou escrever os principais pontos e vou colocar um resuminho nos comentários, que eu achei que foi muito legal e também pra gente não esquecer de tudo, né? Não esquecer, exatamente. E aí, igual eu falei, a gente não vai esquece, mas é a constância. Poxa, vacilei aqui de novo, acabei separando. Não tem problema, volta, faz diferente. Esqueci de fazer a pergunta. Não tem problema, faz a pergunta, sabe? É na prática mesmo, é praticando. A gente precisa ir praticando. Isso. Obrigadão, Melissa. Obrigada a todo mundo aí que participou. Obrigada. Eu que te agradeço. Aí um pouquinho, né? É isso aí. E boa noite. Beijo. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau.